Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Mais uma vez, pela misericórdia e graça de Deus, estamos juntos para meditarmos e conhecermos mais um pouco da palavra de Deus, para que possamos verdadeiramente mergulhar na sua sabedoria, no seu conhecimento e graça. E hoje estaremos meditando no Salmo 45. O Salmo passado você deve ter também saboreado, o Salmo 44 com o nosso querido pastor Edésio, e hoje estaremos compartilhando o Salmo 45. E que salmo! Prepare aí o coração, e se você teve alguma dúvida, teve algum questionamento sobre este salmo, hoje certamente a gente vai poder ampliar um pouco mais o conhecimento, e permitir que o Espírito Santo fale aos nossos corações. E para isso, queridos irmãos, persevere, não guardem dúvida, Então, você pode justamente procurar os seus pastores. Você tem o Instagram da igreja, o IABG Jampa, que você pode, fora de qualquer momento, mandar uma mensagem no privado. Pastor, estou com dúvida no versículo tal, do salmo tal. Pastor, estou com alguma dúvida, eu gostaria de entender melhor. E a mídia da igreja irá direcionar tanto para mim como para o pastor Edésio, para podermos entrar em contato e esclarecermos. Coloca lá o seu número, o contato, e nós estaremos em contato para tirar dúvida. Então, não acumule, não guarde dúvida. Não é porque essa nova formatação do culto da família, onde você não pode perguntar e interagir de imediato, você pode fazê-lo pelo Instagram da igreja em qualquer momento, tá? Que a mídia direcionará aos pastores a sua dúvida, tá? Ao mesmo tempo, você tem no culto de domingo, às 17h30, essa possibilidade de interagir diretamente com a mídia IABG na transmissão do culto e colocar lá o seu pedido de oração, colocar lá a sua dúvida aos pastores, e certamente nós estaremos em seguida entrando em contato com vocês. Amém? Então, vamos orar, vamos nos colocar na presença de Deus, vamos direcionar ao Senhor aquilo que lhe é devido, toda a honra, toda a glória, e meditemos nesse salmo belíssimo 45, e nós vamos entender o porquê deste salmo. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, graças damos a Ti, obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de poder compartilhar um pouco mais da Tua palavra e mergulhar sim na Tua sabedoria, no Teu conhecimento, e descansar em Ti, Deus, sabendo que És perfeito e que nada do que foi registrado nas Escrituras é em vão, tem um propósito pelo qual foi escrito, e por isso hoje estamos a meditá-la. Que o Teu Espírito, Senhor, nos guie, nos dê sabedoria e graça, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós temos aí no Salmo 45 um salmo que destoa, um salmo que não aparece em outros salmos anteriores. É a primeira vez que um salmo dessa categoria surge, e é interessante a gente perceber algumas semelhanças. Logo na parte introdutória, que aí você tem aí, logo após o Salmo 45, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios dos coraitas, poema, cântico de casamento. E quando a gente percebe essa distinção, os coraitas eram também grupos que o rei Davi direcionava saltérios específicos para que eles louvassem, para que eles trouxessem esse registro de cânticos ao Senhor. E a palavra cântico, poema de casamento, nos faz lembrar do seu filho Salomão. O rei Davi gerou Salomão, e Salomão ele fez o Cântico dos Cânticos. O livro de Cantares de Salomão é uma poesia de amor, de casamento, e aqui nós temos também uma poesia, um cântico de casamento que é semelhante, que é assemelhável, ao Cântico dos Cânticos de Salomão, tá certo?
Então nós temos assim uma ordem crescente dos fatos, né? Primeiro enaltecendo o rei, depois fazendo uma comparação com Deus, tá? Depois fazendo aí uma diferenciação entre a noiva especificamente e a forma como ela entra, o papel que ela vai exercer nesse casamento, tá certo? E no final do versículo nós temos aí esse casamento concretizado, e o casamento do rei era sinônimo de uma prole, né? De que descendência iria ser gerada a partir desse casamento. E vamos entender estes versículos e vamos compartilhar um pouco de algumas dúvidas possivelmente que surjam. Mas preste bem atenção. Nós temos aí no Salmo 45, a partir do verso 1, essa direção, né, de mencionar e enaltecer as características do rei. Por exemplo, observe aí, verso 1: com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja a minha língua como a pena de um hábil escritor. Versículo 2: és dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Versículo 3: prende a espada à cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Versículo 4: na tua majestade cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Que a tua mão direita realize feitos gloriosos. Versículo 5: tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei. Debaixo dos teus pés caem nações. Aqui nós temos esse enaltecimento, né? Esse reconhecimento de um rei poderoso, de um rei notável, né? De um rei que derrama graça sobre ele, né? Que os teus lábios são abençoados. Por quê? Porque destila graça? Porque Deus te abençoou para sempre, o que dá a ideia daquela prole, né? Da dinastia do rei Davi, né? Que iria se perpetuar por promessa de Deus. Então eles sabiam e direcionavam isso claramente. Mas veja que essas qualificações, elas beiram a divindade, né? Enaltecendo de uma forma como nenhum outro homem se assemelhava a Davi. E é interessante a gente perceber isso nesses 5 versículos, né? Para que a gente venha entender. Veja que ele é um guerreiro, né? Ele, através da sua espada poderosa, ele se cobre de esplendor e majestade, né? Ele cavalga para vencer, né? Sempre vitorioso. Versículo 4: pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Veja que esse é o tripé de sustentação do rei, né? Na sua ação, na sua direção. E ele vai dizer que as flechas, ou seja, o ataque do rei é certeiro e atinge os seus inimigos, e todos os inimigos são colocados debaixo dos seus pés. É interessante que as nações caem diante dos seus pés. A gente fica até em dúvida: pastor, o salmista está falando dele mesmo? Ou o salmista está falando, né, de alguém superior? Nós passamos a perceber que há um direcionamento bem amplo, e nós vamos perceber isso, né, na semelhança de Davi. Davi é uma citação no Novo Testamento, vários momentos, dimensionando que Davi é como se fosse um tipo de Cristo. O que é um tipo de Cristo? É como se fosse uma prefiguração de algo que havia de vir, né?
que era muito maior e semelhante a ele revelado no tempo passado. Ou seja, Jesus havia de vir, Jesus é o verdadeiro Rei, Senhor dos Senhores, onde julgará e estará realmente reinando sobre todas as nações. Mas nós temos tipos de Cristo que são mencionados no Velho Testamento e muitas vezes confirmados no Novo Testamento pelos apóstolos em suas cartas, né, inspirados pelo Espírito Santo, onde direcionam que aquela pessoa prefigurava como se fosse o Cristo que havia de vir, o Messias que havia de vir. E é interessante que nós podemos encontrar aqui essa realidade. Nós sabemos muito bem que o casamento, mas pastor, num salmo sobre casamento? Sim. Nós temos no Velho Testamento e no Novo Testamento um mistério que Deus sempre menciona o casamento como sendo a relação espiritual entre Deus e o homem. E nós vemos isso, claro, em mencionar em Cristo e a noiva, que é a igreja, no Novo Testamento, e o povo de Israel no Velho Testamento, e Deus como sendo o homem e a mulher, né? O povo, a mulher, e Deus, o homem, um casamento. E isso é um mistério que lá em Efésios 5 menciona, que nós não temos ainda uma clareza total sobre isto, mas que nos move de mistério, sim, que nos enche de grandiosidade ao ler um texto como esse. Mas, pois bem, vamos mais adiante. Tá, então existe aí até o verso 5 um enaltecimento das características, das qualidades de um rei, que parece-me que é totalmente diferente da realidade que nós já lemos anteriormente. O salmista Davi parecia muito mais humano. Vocês concordam? Que a leitura dos salmos anteriores é de alguém que está sempre doente, alguém que está mendigando a Deus por cura, por salvação, por perdão dos pecados, porque está sendo afligido por causa da sua transgressão. E aí você pula para o Salmo aqui 45 e vê uma realidade de um rei que não se assemelha a Davi. É bem verdade. É bem verdade também, por exemplo, que o ungido do Senhor no Velho Testamento era considerado o rei. A figura do rei era uma representação do governo de Deus sobre o povo, né? Quando o povo pede a Samuel, o profeta, para que estabelecesse um rei sobre eles, né? Então Deus assim diz que rejeitaram-me e por isso buscam um rei entre eles. E ele direcionou Saul, e aconteceu todo aquele problema de desobediência com Saul, e em seguida foi escolhido o homem segundo o coração de Deus, que foi o rei Davi. E o ungido do Senhor no Velho Testamento é o rei Davi, mas o ungido do Senhor no Novo Testamento é Jesus Cristo. Então essa figura do rei, assemelhando-lhe a uma divindade, isso não é descartável. Nós vamos encontrar em outros, né, contextos, como por exemplo no Egito, os faraós eram tidos como divindades, né? O Império Romano, os imperadores deveriam ser adorados como deuses. Mas a ideia de que este representante, esse ungido, o Filho de Deus, nós vamos encontrar em 2 Samuel 7, versículo 14, 1 Crônica 28, 6. Nós vamos encontrar em 2 Samuel 19, 21, essa relação como o rei Davi sendo chamado de o ungido do Senhor. E no Velho Testamento isso não era uma qualificação exclusiva divina, mas do representante de Deus no governo do povo, que era o rei. Então, não devemos descartar essa possibilidade. Mas o que chama a atenção no Salmo 45, certamente é o versículo 6 e 7. E nós vamos explicar. Observe aí. Depois de enaltecer, de elevar o padrão de rei, das suas características, né, das suas qualidades,
do tripé de sustentação do seu reino, a verdade, a misericórdia e a justiça, né? Na tua mão direita realiza todos os feitos gloriosos, ou seja, enaltece o rei a um patamar até mesmo aparentemente divino de qualificações. Tudo bem, mas olha o que diz o verso 6 e 7. O que parece destoar realmente e gerar um pouco de paradoxo, de conflito na interpretação. Preste bem atenção, diz assim o verso 6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cedro de justiça o cetro de justiça é o cetro do teu reino. Versículo 7. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Vou repetir mais uma vez. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te como dentre os teus companheiros, ungindo-te com o óleo da alegria. Pastor, se você está dizendo que do versículo 1 ao 5 o enaltecimento, o reconhecimento das características do rei é levado a um patamar de divindade, no versículo 6 e 7, pastor, a gente não tem dúvida disso, né? Porque quando ele diz justamente que o teu reino é para sempre, subsiste para todo sempre, é verdade que a promessa de Deus para o rei Davi é que da sua descendência nunca iria faltar um rei. Isso foi a promessa de Deus e Deus cumpriu sobre a vida do rei Davi, né? Um descendente até que chegasse o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E é tanto que Jesus é contado no Novo Testamento na linhagem de Davi, como sendo filho de Davi, no sentido de sendo da genealogia do rei Davi, né? E aí nós temos no versículo 7 algo que intriga na leitura. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros. Como assim, pastor? Por isso, Deus, o teu Deus, ou seja, o Deus do verso 6, está sendo escolhido no verso 7 por um outro Deus. Então, a que Deus realmente está se falando no verso 6 e no verso 7? Será, pastor, que realmente, por ser um salmo de casamento, é levado a um mistério entre a relação entre Deus e o homem, o povo de Israel e Deus, Cristo e a igreja, e mencionar, por exemplo, que Davi seria como um Deus, um ungido do Senhor, e Deus, no verso 7, escolheu Davi dentre os seus companheiros, ungindo como óleo de alegria, porque os reis eram ungidos com óleo. Vocês lembram lá em Samuel que Samuel é enviado por Deus para a casa de Jessé para ungir Davi como rei, e é justamente o derramado do azeite, do óleo sobre a pessoa que era justamente decretado o cumprimento da palavra de Deus para assumir uma responsabilidade. E aí eu quero mencionar aqui e parar um pouco a leitura para a gente refletir sobre isso. Será que realmente o salmista está sendo comparado a um Deus? Será que isso era realmente aceitável? O povo de Israel, que sabia muito bem que somente a Deus se poderia adorar? Será que estavam colocando o rei Davi a uma divindade? Eu tenho minhas dúvidas. Sabe por quê? Porque alguns textos no Velho Testamento, eles estavam encobertos. Não havia uma revelação, uma explicação
completa daquela revelação. E muitas vezes só depois é que a gente vai entender o cumprimento daquela mensagem. Quantas profecias, quantas palavras do Isaías, Jeremias, Ezequiel, que não faziam sentido para o povo de Israel na sua época, e que só fez sentido para nós por conta da revelação do Filho de Deus no Novo Testamento. Isso nós não podemos negar. E sabe o que é interessante desse versículo 7? Quando ele diz: por isso Deus, o teu Deus escolheu-te. Como se dissesse, Deus foi escolhido por Deus. Que Deus é esse? Será que Davi é um Deus? Ou será que estamos mencionando algo muito maior e além da sua época? Talvez nós entendamos melhor lendo o Salmo 110, versículo 1. Eu gostaria de ler para vocês. Anote aí, Salmo 110, versículo 1. E nós vamos perceber que essa linguagem, ela foi repetida. E essa repetição dessa linguagem foi mencionada pelo próprio Jesus no Novo Testamento. Olha o que diz o Salmo 110, versículo 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. O que é isso? Quer dizer que o Salmo de Davi, o Senhor disse ao meu Senhor, dá uma ideia de que ou Davi é Senhor, é Deus, ou dá a ideia de que esse salmo está além da revelação do seu tempo. E aí, este versículo é messiânico, porque encontra no Novo Testamento um esclarecimento através da chegada do Messias, da encarnação do Filho de Deus. A mesma situação nós encontramos no Salmo 45, versículo 7. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros. E aí a ideia no Salmo 110, que nos leva a acreditar que também o Salmo 45 é também messiânico, e ele está mencionando de algo que não tinha ideia, mas que se cumpre na encarnação de Cristo, que se encontra na revelação plena do Filho de Deus. As suas características, o Rei dos Reis, aquele que governa e julga todas as nações, seus atos são gloriosos, esplendorosos, perfeitos, ele é enaltecido de uma forma específica. Então, nós vamos perceber isso aonde, pastor? Abra lá em Mateus 22, a partir do verso 41 ao 46, nós vamos ter ideia de que Jesus menciona esta situação, esta citação do Salmo 110, para demonstrar justamente de quem verdadeiramente o Davi, o salmista Davi falava. Ele falava de si mesmo ou falava de outrem? E aí nós vamos perceber claramente que Jesus é o Cristo, o ungido. E no grego, o Cristo significa o ungido de Deus. Então, nós percebemos que esse Salmo 45 está além do seu tempo, é uma declaração messiânica do Messias, através da linhagem davídica, do salmista Davi. E nós vamos aqui esclarecer no Mateus capítulo 22, versículo 41 e 45. Diz assim, Mateus 22, 41 ao 46. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam a respeito do Cristo, ou seja, o ungido do Senhor, o Messias que seria enviado? De quem ele é filho? É filho de Davi, responderam eles. Versículo 43. Ele lhes disse: então, como é que Davi, falando pelo Espírito, o chama Senhor? Pois ele afirma, versículo 44,
O Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. 45. Se, pois, Davi o chama Senhor, como pode ele ser seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra. E daquele dia em diante, ninguém jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Ou seja, eles estavam diante do ungido no Novo Testamento. Eles estavam diante do enviado, o Messias. Eles tinham a revelação do Velho Testamento. Eles sabiam que o filho de Davi seria o rei dos reis, o rebento que iria brotar e governar e libertar o povo. Só que eles não aplicaram estes versículos a Jesus como o enviado de Deus. Eles rejeitaram Jesus, eles negaram a Jesus como sendo enviado de Deus. E Jesus vai mostrar aqui o Salmo 110, quando ele disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, Davi está falando dele próprio ou pelo Espírito fala de algo maior? Quem deve ser o Cristo? E aí nos remete ao Salmo 45. Nós temos e encontramos aqui com o Salmo 110 e Mateus 22, 41, 46, de que esse salmo vai além do seu tempo. É um salmo que menciona o Messias há anos, décadas, centenas de anos de distância, de que esse cumprimento é justamente a encarnação do Filho de Deus. Então, nós precisamos ter essa profundidade no conhecimento das Escrituras. Nós precisamos pesquisar, estudar e deixar o Espírito Santo confirmar. E aí nós entendemos, sim, pastor, esse versículo 1 ao versículo 5 realmente eleva ao Davi a como se fosse uma divindade. Mas, na verdade, nós aplicamos este salmo ao Messias, a Jesus Cristo. É messiânico. E aqui nós encontramos, sim, respaldo para esse pensamento, para esse entendimento, ok? E então, por conta dessa magnitude, o que eles estavam fazendo, eles não tinham ideia do que isso representaria no Novo Testamento e para nós que temos o Velho e o Novo Testamento. Lembrando que eles só tinham as Escrituras até os profetas, né? Então aqui nós temos claramente isso. Versículo 8 em diante é como se fosse o desenrolar do casamento. Observe versículo 8 até o versículo 9. Todas as suas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Ou seja, enfeitados, está o rei preparado, está o rei adornado, cheiroso. Para quê? Para o momento desse casamento. Versículo 9. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Né? Aqui nós temos a menção de que esta esposa, esta noiva real, está enfeitada com o ouro mais puro possível sobre a terra. Isso é uma menção à localidade, né, encontrada nesse ouro, como se fosse um ouro muito puro, muito valoroso, diferente de outros metais encontrados na sua época. Desta localidade de Ofir era um ouro muito mais refinado e puro. E à direita a noiva está a aguardar o noivo. Versículo 10, nós vamos encontrar aqui uma orientação do papel da esposa, do rei, do papel da noiva. E aí nós vamos entender isso aqui. Observe, versículo 10. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Olha aí, sabedoria, ensino. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza.
Opa, que orientação é essa, pastor? No versículo 10 deixa muito claro, você agora está sendo parte da família real e a sua missão na família real é viver a vida do rei. E a procriação era justamente essa estabilidade do reino, né, de deixar um descendente. E aí a ideia lá de Gênesis, deixa pai e mãe, né, e unir-se ao seu esposo. Aqui dá a ideia de dizer, olha, agora você não é mais uma qualquer mulher, você é justamente aquela que irá vivenciar e participar da missão do rei e fará parte da sua descendência, né? Claramente essa orientação deixa bem claro, né, o papel dessa mulher ao entrar, né, nesse casamento real, a fazer parte da família do rei. Versículo 11 deixa bem claro, né, que a sua beleza foi que cativou o rei. Honre-o, pois ele é o seu Senhor, né? É interessante que se nós tivermos uma visão de interpretação alegórica, né? Se alguém disser que essa mulher que está adornada de ouro puro de Ofir é a igreja, né? No versículo 11, aí a gente perde totalmente essa aplicação alegórica, porque no Novo Testamento deixa bem claro que nós não temos nada de bom dentro de nós ou fora de nós que cative ao Senhor para nos aceitar. A salvação é pela graça, é pela misericórdia de Deus, é dom de Deus, não vem dos homens nem de méritos humanos para que nem se glorie. E aqui deixa bem claro que a mulher, pela sua beleza, ou seja, um atributo, uma característica dela, né, positiva, foi que cativou o rei. E Jesus Cristo não nos escolheu porque nós merecemos ou somos bonzinhos. Não, não é por mérito algum, nem beleza alguma se encontra em nós. Na verdade, foi por sua graça e por sua misericórdia. Então não podemos interpretar esse texto de forma alegórica, tá? Porque vai se contradizer com o versículo 11, com a igreja. E aí, versículo 12 em diante, temos a finalização desse casamento, desse cântico, né, de casamento, onde ele diz: a cidade de Tiro trazá seus presentes, seus moradores mais ricos buscarão o seu favor. Deixa bem claro, né, que esse casamento, essa celebração é tão imponente e importante que outros reinos trarão, né, presentes e ficarão o quê? À mercê de receber a bênção dessa união, desse casamento, né? Receber algum favor em troca. Versículo 13: cheia de esplendor está a princesa em seus aposentos, com vestes enfeitadas de ouro. 14: em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. E essa linguagem aqui é justamente essa peregrinação, esse selamento do casamento, onde a mulher que deixa a casa paterna, né, quebra, rompe um vínculo com a família paterna e materna, e agora ela passa a estar debaixo da autoridade do seu esposo, do seu rei, do seu senhor, e aí ela faz essa caminhada à nova casa, à nova residência, que é os aposentos do rei, enfeitada de ouro, com certeza, né, para enaltecer o brilho, né, a formosura da beleza da princesa, mas também de que ela é alguém muito especial para o rei. As roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens. Se você lê Cantares de Salomão, os refrãos que aparecem no Cântico dos Cânticos são entoadas pelas virgens de Jerusalém, né? Que são as amigas da noiva naquele contexto. E aqui também as virgens acompanham esse cortejo e a noiva que será entregue ao rei
finalizando assim a concretização desse casamento. Queridos, é um salmo maravilhoso. Não é fácil de interpretação. Bem verdade que esses versículos 6 e 7, realmente a gente fica de primeira leitura estranhando. Mas quando nós lemos o Salmo 110, versículo 1, e lemos Mateus 22, versículos 41 a 46, onde o próprio Jesus menciona o Salmo 110, trazendo um contexto do Cristo, o ungido do Senhor, enviado no Novo Testamento, como se dissesse, esse texto se cumpre em mim. Da mesma forma, versículos 6 e 7 do Salmo 45 é um espelho do Salmo 110, que também é um espelho futuro da vinda do Messias, do Cristo. Então, eu não vejo como aplicá-lo ao rei humano, um Davi muito falho, onde dezenas de salmos que temos meditados mostram um Deus, um salmista machucado, atribulado, desesperado, fragilizado, a ponto da morte por conta dos seus pecados. Mas nós encontramos o Salmo 45 realmente uma obra-prima da revelação do Espírito Santo, messiânico, do ungido no Novo Testamento, o Deus que escolhido pelo próprio Deus, ou seja, Deus Pai escolheu o Filho, Deus Filho, para enviar à terra. A encarnação é uma resposta muito clara do Salmo 45, assim como no Salmo 110, que Jesus em Mateus 22 faz confirmar essa revelação futura em sua vida, e que os fariseus ficaram de boca calada porque não tinham o que responder. Por quê? Porque eles negaram o Messias, eles negaram o ungido do Senhor, que é Jesus Cristo. Então, aqui encerramos esse salmo belíssimo. Observe aí a finalização no Salmo 45, os versículos 15 e 17. Com alegria e exultação são conduzidas ao palácio do rei. Versículo 16, os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, ou seja, que dá a ideia da prole, da necessidade da procriação, para que deixe o descendente do rei e perpetue o reino de Davi como promessa de Deus. Versículo 17, ele confirma esse texto: perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todo o sempre. Mais uma vez, um verso que deixa muito bem claro essa dupla aplicação, tanto para a descendência de Davi, como Jesus Cristo, como sendo o ápice da descendência de Davi, o Rei dos Reis, que será enaltecido por todas as nações e louvado e adorado para todo sempre, né? Então nós encontramos o cumprimento do Salmo 45 na revelação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um salmo messiânico belíssimo. Amém? Então que Deus continue te abençoando. Qualquer dúvida, coloca lá no chat, coloca lá no Instagram da igreja IEBG Jampa. Entre em contato conosco, não tenha vergonha, faça isso, tire as dúvidas. Mas eu creio que deixa bem claro essa exposição da palavra do Salmo 45, desse culto da família, para que aprendamos um pouco mais e entendamos muitas vezes a revelação antecipada do Messias nas Escrituras, cujo povo não tinha nem ideia do que eles estavam a escrever, como se dissesse, olha, escrevemos isso aqui, e eles não tinham ideia de que se aplicaria a vinda do Messias. E nós vemos claramente um Deus guiando a sua revelação para que se cumpra na vida do seu Filho Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um de vocês e que perseverem firmes em oração. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Forte abraço, até mais.